Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Guilherme, sou estudante de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Eu hoje vou apresentar o trabalho cujo título é Tuberculose e Piroptose, como o sistema imune responde à infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Esse trabalho foi feito com a autoria de Cleverson Feliciano dos Santos, também estudante de Biomedicina da UFPE, e sob a orientação de Ulisses Henrique Veloso de Carvalho da Silva, pós-doutorando da Fiocruz Pernambuco. Então, uma introdução, sabemos, né, que a tuberculose é a segunda maior causa de óbitos em relação às doenças infecciosas, ficando atrás apenas da Covid-19. Então, ela contabiliza cerca de 1,6 milhões de mortes anualmente, segundo a última report da OMS, a Organização Mundial da Saúde. O agente etiológico dessa doença é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem a quem descobriu esse patógeno, que foi o Robert Koch. É uma bactéria intracelular não obrigatória, então geralmente ela afeta os macrófagos alveolares, mas não sempre, então ela pode afetar também outras partes do organismo. E desafios no combate, então a tuberculose é um problema não só do Brasil, mas também mundial, porque é uma bactéria que ela é muito suscetível a mutações, então ela é muito suscetível a se tornar resistente às formas de tratamento. Então o que acontece é que alguns indivíduos eles não obedecem ao tratamento da forma correta, então eles acabam tendo uma melhora ali significativa em um curto período, acabam abandonando o tratamento, e isso propicia a formação de mutações, né, a ocorrência de mutações de algumas bactérias, levando à formação das cepas multiresistentes e excessivamente resistentes da tuberculose. São vários mecanismos que o corpo utiliza para combater essa bactéria, e um desses mecanismos é o processo de piroptose. O que é a piroptose em si? Né? É um processo, né? É um tipo de morte celular programada que consiste na liberação de citocinas pró-inflamatórias mediada pela formação de inflamações e ativação da caspase 1, induzindo a eliminação de macrófagos infectados pelo Mycobacterium tuberculose. Então, no geral, eu vou aprofundar isso mais na frente, mas no geral, o processo de piroptose funciona da seguinte forma: ocorre um estímulo que é determinado pelos pumps ou até por citocinas endógenas. Após esse estímulo, é ativada uma cascata de sinalização celular, onde ocorre a montagem de inflamassomas e a ativação de caspases, principalmente a caspase 1, então tem aqui a representação de um inflamassoma. E após isso, vai ocorrer o processo de piroptose, que é a liberação de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a IL-1-beta e IL-18, interleucina 1-beta e interleucina 1-18. Então, esse aqui é o processo que ocorre, e o micobactério ele vai tentar, na verdade, inibir esse processo. Então, a bactéria ela quer de alguma forma se nutrir da célula, que no caso seria o macrófago. Então, ela vai impedir que o macrófago entre em processo de morte celular, fazendo com que a bactéria fique ali se nutrindo daquela célula, daquele macrófago. E também ela vai inibir a liberação desse L1-beta e L18 a partir da inibição da formação do complexo de inflamações. Então, ele vai inibir a formação de inflamações e vai inibir também a liberação das citocinas. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas são importantes para a resistência do organismo contra a bactéria. Então, são vários estudos que falam sobre o papel da IL-1-beta e da IL-18 na resistência do organismo frente à infecção pelo Mycobacterium tuberculose. Então, o objetivo desse estudo é abordar, através de uma revisão integrativa, sobre a sinalização molecular correspondente à relação entre piroptose e inflamações, além de compreender a importância desse mecanismo na eliminação do Mycobacterium tuberculose. A metodologia utilizada, então, primeiramente foram pesquisados registros, né, a partir dos descritores Mycobacterium tuberculosis and inflammations and piroptosis nas plataformas PubMed e BVS, foram encontrados 18 artigos. Depois foi feita uma segunda filtragem, onde foram encontrados apenas 14 artigos que estavam disponíveis da forma gratuita. Após isso, também foram lidos ali os resumos e o texto completo desses 14 artigos, e no final foram selecionados 2 artigos que se encaixavam melhor com os objetivos desse estudo. Então, o resultado, né, e a discussão, basicamente, essa imagem resume tudo. Então, a gente tem aqui o processo todo de piroptose, como é que ele vai acontecer. Então, a gente tem aqui o sinal 1, um momento para eu pegar o laser aqui. Então, a gente tem aqui o sinal 1 e o sinal 2. Então, o sinal 1 ocorre a partir de que forma? A partir da ativação, como eu falei anteriormente, pelos PAMPs, né, que são os padrões moleculares associados a patógenos, e também algumas outras citocinas endógenas. Após essa ativação, vai a ativação também da NF-κB, que é um fator de transcrição que vai levar à transcrição de
NLRP3, que é um dos inflammassomas, ASC, que é um dos componentes do complexo inflammassoma, ProIL-1-beta, ProIL-18 e procaspase 11. E o sinal 2 ocorre a partir do efluxo de potássio e cloreto e o influxo do íon cálcio. Esse influxo de cálcio e influxo de potássio e cloreto, ele vai levar ali a formação de espécies reativas de oxigênio citosólicas, mitocondriais e rupturas no lisossomo, levando também à formação do NLRP3. E o outro inflamassoma vai ocorrer a partir da detecção do DNA do Mycobacterium tuberculose. Então, o DNA bacteriano vai entrar e vai ser reconhecido pelo macrófago, né? Essa aqui é a representação do macrófago, então, e vai permitir a formação do AIM2, que é o outro tipo de inflamassoma. Então, depois dessa formação do NLRP3 e do AIM2, vai ocorrer a formação dos complexos NLRP3 e AIM2. Então, vai ocorrer a formação dos dois complexos, como está aqui na imagem. Vai ocorrer o recrutamento da procaspase 1. Essa procaspase 1 vai ser induzida para a formação da caspase 1, e essa caspase 1 ela vai clivar a ProIL-1-beta, a ProIL-18 e a gandesmina D, fazendo com que sejam liberados aí as citocinas pró-inflamatórias IL-1-beta e IL-18 e ocorra a piroptose. Então, basicamente, esses dois complexos eles vão ali recrutar a procaspase 1, clivar ela em caspase 1, e essa caspase 1 vai ser responsável por clivar também a ProIL-1-beta e a ProIL-18, porque a ProIL-1-beta e a ProIL-18 são formas inativas. Então, elas são ativadas a partir da clivagem da caspase 1. A caspase 1 cliva essas duas interleucinas, e ela também cliva a gandesmina 1, que na sua cadeia lateral. Então, quando ocorre essa clivagem na cadeia lateral, vai também ser importante e essencial para o processo de piroptose. Após essa clivagem, ocorre a liberação da IL-1-beta e IL-18, que é caracterizado como um processo de piroptose. Então, é assim que ocorre o processo de piroptose. E o micobactério, como eu falei anteriormente, ele vai ter vários mecanismos ali que vão impedir a formação desses dois complexos aqui. Porque se eles impedirem a formação desses dois complexos, não vai ter formação do caspase 1, não vai ter a clivagem dessas ProIL-1-beta e IL-18 e da gandesmina, e não vai ocorrer o processo de piroptose, fazendo assim com que a bactéria tenha um meio interessante para ela se reproduzir, para ela se nutrir, e além disso, não ocorre a liberação dessa IL-1-beta e IL-18 que vão ser responsáveis pela proteção do organismo contra essa doença. Então, se não ocorre essa liberação das citocinas pró-inflamatórias, não vai também ocorrer o combate à doença da forma adequada. E como conclusão, podemos concluir, né, que o objetivo desse estudo, então, foi analisar o processo de piroptose, mediado pela via de formação de inflamassomas, e a importância para o controle da Mycobacterium tuberculose. Então, entender esses mecanismos e essas relações são importantes para o descobrimento, né, para propiciar novas descobertas e novas formas de diagnóstico e de tratamento da doença para combater a tuberculose a nível tanto nacional quanto global também. Aqui estão as referências. E eu agradeço à Universidade Estadual do Piauí e à Liga Acadêmica de Doenças Tropicais, LADOT, pela oportunidade de apresentar meu trabalho. Muito obrigado.